Bom dia. Hoje são 18 de junho de 2014, quarta-feira, Fortaleza, Ceará, Brasil. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, a verdade nua, crua e transparente. Deuses não existem. Deuses são produtos da imaginação humana. O nome do órgão do corpo humano que cria os deuses, que cria ilusões, fantasias e superstições, se chama cérebro. O cérebro humano, e somente o cérebro humano, é, por excelência, um órgão criador de deuses. Cria seres imaginários, seres fictícios, seres lendários, tais como deuses, lobisomem, saci-pererê, Papai Noel, boitatá, caipora, bicho-papão, mula sem cabeça, etc. Todos esses seres não existem fora do cérebro. Portanto, é o cérebro humano o órgão que cria deuses. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião e mostrar aqui uma coisa engraçada no cristianismo, né? Muito bem, eu pergunto uma coisa. Adolfo Hitler, o ditador Adolfo Hitler, criminoso na história, tinha algum ponto em comum com o apóstolo Paulo, o Paulo de Tarso, o cristão apóstolo Paulo, o judeu apóstolo Paulo? Será que eles tinham algo em comum? O que você acha aí? Adolfo Hitler e o Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, porque no tempo do cristianismo primitivo, naquela época, na sociedade judaica, o povo ali levava em seu nome o lugar ali onde havia nascido, né? Paulo de Tarso, o de Tarso, no nome Paulo, não é familiar. É porque ele nasceu na cidadezinha chamada Tarso, daí Paulo de Tarso. Com Jesus a mesma coisa, Jesus de Nazaré. O Jesus não da história, mas do Novo Testamento, né? Dos Evangelhos. Jesus de Nazaré. De Nazaré não é nome familiar de Jesus, mas o lugar onde ele nasceu. Daí Jesus de Nazaré. José de Arimateia, a mesma coisa. De Arimateia não é nome familiar de José, mas o lugar onde aquele José havia nascido. Daí José de Arimateia. Maria de Magdala, Maria Madalena, também de Magdala, não era nome familiar de Maria, mas o lugar onde ela havia nascido, em Madalena, em Magdala. Daí Maria de Magdala. E era assim. Pois bem, existe um ponto em comum entre Adolfo Hitler, o sanguinário ditador, e o apóstolo cristão, apóstolo Paulo, né? E qual é o ponto em comum? É que ambos queriam cometer uma desgraça. O Adolfo Hitler e o apóstolo Paulo. E que desgraça é essa? E que desgraça é essa? É isso que vou mostrar aqui agora no quadro, correto? Então vamos aqui. Coloquei rapidamente aqui, ó, Adolfo Hitler, né? O ditador nazista, assassino sanguinário, Adolfo Hitler, e aqui o apóstolo Paulo, né? Cristão. Muito bem. Qual é o ponto aqui em comum entre os dois? O primeiro e o único ponto em comum entre os dois é que, desculpe-me, primeiro não, o único ponto em comum entre os dois é que Adolfo Hitler queria a extinção do povo judeu. Ele queria extinguir da face da terra o povo da Bíblia, o povo judeu. Adolfo Hitler matou aqui, durante a Segunda Grande Guerra Mundial, matou no mínimo aqui 6 milhões de judeus. Ele queria extinguir o povo judeu. Matou 6 milhões. 6 milhões de judeus foram mortos aqui sob a ordem de Adolfo Hitler e morreram de forma hedionda, cruel, bárbara,
foram mortos aí em câmaras de gás, foram mortos também por fuzilamento e foram mortos também por cremação em fornos crematórios. Uma coisa bárbara, triste contra um povo, o povo judeu. Então Adolfo Hitler queria extinguir o povo judeu. O apóstolo Paulo, cristão, em sua completa ignorância, queria fazer pior que o Adolfo Hitler. O apóstolo Paulo queria extinguir não apenas um povo, mas a humanidade toda. Ele queria aqui a extinção da humanidade e de forma inconsciente, por causa de sua profunda ignorância. Ele queria a extinção da humanidade. E onde está a prova disso? É simples. Aqui está na primeira epístola de Paulo, do apóstolo Paulo aos Coríntios. E aqui no Novo Testamento temos primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Está escrito assim: quanto ao que me escrevestes, é bom, veja o que o apóstolo Paulo diz, é bom que o homem não toque em mulher. Portanto, aí o apóstolo Paulo está pregando aqui a extinção da humanidade. É bom que o homem não toque em mulher, ou seja, que o homem não procure uma mulher para fazer sexo. Ora, se o povo daquela época atendesse aqui ao pedido do apóstolo Paulo, homem algum tocasse em mulher alguma, ou mulher alguma fizesse sexo com homem algum, ou com qualquer homem, ou com algum homem, se isso aqui fosse realmente seguido à risca, a humanidade estaria aí extinta hoje, né? Se todas as pessoas daquela época, em todo o planeta Terra, obedecessem aqui ao comando do apóstolo Paulo, hoje não haveria um ser humano vivo na face da Terra. Seria a extinção da humanidade. E aqui, desejada pelo apóstolo Paulo, de forma inconsciente, por sua ignorância religiosa. Outro exemplo, também apóstolo Paulo, continua na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 8. Está escrito assim: e aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. O apóstolo Paulo aqui, na mesma linha do que está no versículo 1 do mesmo capítulo da primeira epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo aqui volta a dizer que seria bom que os solteiros, os homens solteiros, né, e os viúvos não fizessem sexo algum, que os solteiros e os viúvos permanecessem castos, permanecessem virgens, como o apóstolo Paulo o era. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que os solteiros e viúvos também permanecessem no estado em que ele se encontrava, na castidade, nessa ignorância propagada pelo cristianismo. Ora, se os homens solteiros e as mulheres solteiras não praticassem sexo, permanecessem virgens, como o apóstolo Paulo, ora, o que aconteceria hoje com a humanidade? Não haveria um ser humano vivo hoje na face da terra, porque o homem se reproduz por meio de sexo, principalmente nessa época aqui. Portanto, aqui, o ponto em comum entre Adolfo Hitler e apóstolo Paulo é que ambos queriam extinguir seres humanos. Só que Adolfo Hitler queria extinguir uma parcela da humanidade, queria matar o povo judeu, extinguir aqui uma raça.
Já o apóstolo Paulo, pior ainda, queria extinguir a humanidade, queria varrer do planeta Terra a espécie humana. Veja aqui a ignorância. Por que isso? Porque o cristianismo via o sexo como uma coisa hedionda, como uma coisa feia. O cristianismo pregava isso aí em relação ao sexo. É o que eu digo. Na Bíblia cristã temos Velho Testamento e Novo Testamento. O cristianismo é apenas o que está no Novo Testamento. O que está no Velho Testamento não é cristianismo. No Velho Testamento, a visão do povo judeu sobre o sexo é uma coisa maravilhosa. O sexo é uma coisa sadia, prazerosa e uma coisa benéfica à saúde. Já na visão do Novo Testamento, no cristianismo, a visão que eles tinham, os cristãos, era uma visão negativa sobre o sexo. O sexo era visto como uma coisa feia, hedionda, como uma coisa demoníaca do Satanás. Veja a ignorância do cristianismo. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.